Gente, hoje eu vou dar início a uma série de mensagens que Deus me deu para me entregar para vocês como a igreja que eu tenho pastoreado. E essa série de mensagens, o tema dela é o legado de Abraão. Qual é o tema da série aí? O legado. Gente, você vai ser poderosamente impactado pelo que eu vou ministrar através dessa série. Vai acontecer uma mudança de pensamentos em você. Uma mudança de mentalidade. Porque o que você vai entender através dessas mensagens? Que existe uma bênção tríplice. Uma bênção o quê? Tríplice. A bênção espiritual, a bênção emocional e a bênção na vida, na área física. Então, as três áreas da nossa vida são alcançados pela bênção de Deus. E eu quero compartilhar com vocês essa série de mensagens. Hoje vai ser a primeira mensagem e eu convido você a abrir a sua Bíblia junto comigo no livro de Gênesis, capítulo 12, a partir do versículo 1. Eu vou ler na minha Bíblia NVI. Amém? Então vamos ler todo mundo junto, bem bonito. A palavra de Deus é poderosa e ela tem um poder de transformar as nossas vidas. Tem um poder de nos curar, tem um poder de nos libertar. Tem um poder de nos levar a lugares que nós não conseguimos ir com as nossas próprias forças. Então, olha o que diz a palavra do nosso Deus. Então, o Senhor disse a Abrão, o nome dele na verdade era Abrão. Não era Abraão, Abraão foi mudado e você vai ver isso durante a série. Então o Senhor disse a Abrão, sai da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Então Deus fez uma promessa para ele. Deus deu um mandamento e fez uma promessa. Farei de você um grande povo, eu abençoarei e tornarei famoso seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Ou seja, Abraão ia deixar um legado. Amém? Amém? Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Aí, olha o que diz aqui, queridos, a parte B desse versículo. E é nesse versículo aqui, é só até aqui que nós vamos trabalhar hoje. Só do versículo 1 até o versículo 4. Que é uma série, então eu não vou falar toda a história de Abraão hoje. Eu vou falar um aspecto da história de Abraão hoje. E é algo que Deus me colocou a respeito dessa primeira mensagem. Então, Gênesis capítulo 12, versículo 4, parte B diz, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. As mulheres vão dizer comigo, Abraão, desculpa gente, ainda não foi mudado o nome dele. Diga, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Os homens, Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Todo mundo junto. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos Abraão tinha? Então, gente, hoje eu quero conversar com vocês sobre o primeiro tema, mas eu ainda não vou falar o tema. Eu quero primeiro mostrar uma foto para vocês e ver se vocês conhecem essa marca aqui, ó. Vamos lá, Dedê, me ajuda aí. Você conhece essa marca? Acho que todo... Não conversa, Dedê. Ainda tá enrolado aí. Olha só, gente. Você conhece... Todo mundo conhece. Bora ver aqui se você conhece.
A primeira, filhão. Da ordem que eu te enviei. Ó, todo mundo conhece essa marca, sim ou não? Que marca é essa aqui? McDonald's, os arcos, bem bonitinho. Mas o Espírito Santo, como ele tem trabalhado no meu coração esses dias, ele me levou nesses dias a conhecer a história dessa marca. E é interessante, irmão Antônio, porque tudo que o Espírito Santo faz, ele faz bem feito, né? Ele me levou exatamente a conhecer a história, exatamente quando eu estava preparando essa mensagem na minha alma, no meu espírito, porque o Espírito Santo, ele fala comigo no meu espírito, o que eu vou falar para vocês. E aí, todo mundo conhece essa marca, sim ou não? Essa marca tem milhares de lojas espalhadas pelo mundo inteiro. É uma lanchonete que vende hambúrguer e fatura aí bilhões de dólares por ano. Mas poucas pessoas conhecem a história por trás da McDonald's. Aí agora eu queria só que você visse esse cara aqui, ó. O nome desse cara aqui, ó. O nome dele é como é? Ray? É estranho, né? Ray Kroc. Ray Kroc. Na verdade, o nome dele não é McDonald's. O nome do fundador da McDonald's, os fundadores da McDonald's são dois irmãos. A McDonald's não foi fundada por esse homem. Mas quando esse homem viu o projeto chamado McDonald's, ele disse assim, cara, nós temos a chance de ficar bilionários, porque nós podemos franquear essas lojas e espalhar elas pelo mundo inteiro. E os irmãos que tinham criado a marca, eles não eram ambiciosos. Eles disseram, não, cara, bora ficar só aqui mesmo. Ele disse, rapaz, me deixa patentear. E esse cara foi um fracasso até 52 anos de idade. Até quantos anos? Até 52 anos de idade, esse cara não fez, tudo que ele fazia dava errado. Mas quando ele viu essa oportunidade, ele disse, eu vou franquear essas lojas e eu vou me tornar um grande empresário. E isso ele começou com quantos anos? 52 anos de idade. 52 anos. E aí quando você vai estudar a história de grandes homens que fizeram algo extraordinário, você vê que muitos deles realmente fizeram quando eram bem novos. Mas outros só conseguiram alcançar o sucesso quando já eram um pouco mais velhos. Então, nós temos outra história, por exemplo. Eu falei só por alto aqui da história do Ray Kroc, que é um pouco controversa a história dele. Se você estudar, se você assistir o filme Fome de Poder e assistir um documentário, você vai ver que ele deu uma tapeada ali nos irmãos, sabe? Mas é interessante que com 52 anos de idade, ele decidiu fazer algo. Nós temos outras histórias, por exemplo, tem essa segunda imagem aqui. Você já ouviu falar desse homem aqui, Henry Ford? Quem já ouviu falar? Eu tenho um carro da Ford. O carro que eu tenho, o Ford nem nunca viu, que ele já morreu. Mas esse homem começou a Ford com 39 anos de idade. Talvez algumas pessoas com 39 anos de idade já começam a achar, ah, não, já estou velho. O que eu vou fazer com 39 anos de idade? Agora esse aqui vocês não conhecem não, o Coronel. Esse cara aqui eu acho que vocês não conhecem. Esse é o Coronel Sanders. Ele começou uma empresa chamada KFC aos 62 anos de idade. KFC é uma empresa que vende frango frito. E esse cara, ele inventou essa marca, mas não estava tendo sucesso. Então os empresários disseram, vamos trabalhar para franquear. E ele topou e virou um dos acionistas da empresa e o garoto propaganda. E quando foi que isso aconteceu, gente? Quando ele tinha o quê? 62 anos de idade. Eu estou falando do mundo eu estou falando aqui do mundo dos negócios, do mundo dos empreendedores. Mas, queridos, isso aconteceu também na fé. Há um tempo atrás, um homem chamado, olha o nome dele, ele já era velho, Smith Wigglesworth. Smith Wigglesworth. Esse cara, gente, a história desse cara é incrível. Smith Wigglesworth, ele era encanador, ele era inglês, e ele era encanador, e ele era aqueles homens, aquele peão bruto, sabe? Aquele cara grosseiro. E a esposa dele se converteu a Cristo. A esposa dele, ó, você que está aqui, que é mulher, que teu marido não é crente ainda. A mulher desse homem chamado Smith Wigglesworth se converteu a Cristo. E ela se converteu de verdade.
Não é que nem essa mulher que fica fingindo que é crente, fica fingindo que faz a obra de Deus. Vai, não vai. Sabe? Não, ela tinha firmeza com Jesus. E um dia, o Inglesworth disse para ela, você não vai mais para essa igreja. Ele não era crente. Ele era um servo do diabo. E ele disse para ela, olha mulher, tu não vai mais para a igreja. E ela olhou para ele e disse assim, ô Smith, porque tem mulher que tem medo do marido, né? Tem mulher que tem medo de perder o marido, né? Tem mulher que o marido para ela é um Deus. Aí ela olhou para o Smith e disse assim, Smith, eu amo você. Você é o amor da minha vida. Você é precioso para mim. Só que acima de você tem Jesus Cristo. E eu encontro com ele todo domingo na igreja. Eu não posso deixar de ir para a igreja, Smith. Aí ele disse assim, poxa, se tu for, tu vai ver o que vai acontecer. Aí ela continuou indo para a igreja. Um domingo, um dia frio, uma mulher crente, porque mulher crente faz a diferença, mulher cheia do Espírito Santo faz a diferença, mulher que ama Jesus faz a diferença. Aí essa mulher um dia foi para a igreja num domingo, era frio, porque lá, sabe, né, na Grã-Bretanha faz muito frio, na Inglaterra. E aí ela, naquele dia frio, foi para a igreja. Quando ela chegou, que ela bateu na porta e disse, Smith, abre a porta. Ele disse, hoje tu vai dormir do lado de fora, porque tu foi para a igreja, tu teimou comigo. Tem uma mulher aqui, eu não vou nem falar aqui, meu irmão, vou dizer, aqui não tem, amém, gente, amém? Mas que por muito menos falta culto. Imagina se o marido dissesse para não ir. Por muito menos chega atrasado. Ela chegou na porta de casa e bateu e disse, Smith, abre a porta. Ele disse, hoje tu vai dormir fora. Ela dormiu na porta de casa, a noite todinha com frio. Quando ele abriu a porta, ela estava toda enroladinha assim na portinha. Ela se levantou, se ajeitou, entrou na cozinha e disse, meu amor, o que você quer tomar café hoje de manhã? Aí é difícil, né, lidar com esse tipo de gente, né? E ele disse, rapaz, essa mulher tem alguma coisa nela que eu não tenho. E quando ele tinha 48 anos, quantos anos? Gente, 48 anos já é velho. Sim ou não? Ele se converteu a Jesus. Mas sabe por que eu estou contando a história desse homem? Porque esse homem, ele só lia a Bíblia. Ele era encanador, analfabeto. E ele só lia a Bíblia. Ele não lia outro livro, ele só lia a Bíblia. E toda vez que ele ia, ele andava com a Bíblia, uma Bíblia dessas pequenininha, e toda vez que ele levantava, ele lia um versículo. Ele tinha um negócio com ele, com a Bíblia. Ele só lia a Bíblia, ele não estudou teologia, ele não lia outro livro. Ele só lia a Bíblia. Mas quando ele orava, os mortos ressuscitavam. Ele trazia as pessoas dos mortos. E ele começou o ministério dele, não. Ele começou a caminhada dele com Jesus. Quando ele tinha o quê? Quase 50 anos. Um homem que já começou a caminhada com Deus já na metade da vida. Porque 50 anos é meio século. E a maioria dos seres humanos só vive 70, 80, no máximo 100. Mas esse homem orava. E os paralíticos andavam, os cegos enxergavam, os mudos falavam. Os milagres aconteciam de maneira sobrenatural. Aleluia! Então, Smith Wigglesworth, ele tinha um ministério poderoso. Várias pessoas foram ressuscitadas dos mortos através da vida dele. Inclusive a própria esposa. Porque ele estava trabalhando, fazendo a obra, já crente, ligaram para ele, tua esposa morreu. E ele foi correndo para casa e chegou lá, ele botou ela em pé. E chamou o nome dela, volta fulana. Aí ela voltou. Você imagina um cara desse, irmão? Chamou o nome da mulher, ela voltou e ela zangou com ele. Por que você me chamou? Não, e ele disse, é porque eu já estava com saudade de você. Se eu estava com Jesus Cristo. Não ore mais que eu não vou mais voltar. E morreu de novo. Por que eu estou falando isso, gente? Porque uma das coisas que mais me chama a atenção no chamado de Abrão, que nós sabemos que depois ficou conhecido por todos nós como Abraão. Abrão significa pai enaltecido, Abraão significa pai de multidões.
esse homem que foi chamado o pai da fé, é que Deus só chamou Abrão quando ele já tinha 75 anos. Tem alguém aqui que tem 75 anos, por favor? Ninguém que está nesse culto aqui tem 75 anos. Deus tinha um grande projeto. O projeto de Deus era formar, através de Abrão, a nação de Israel. O sonho de Deus é Israel. O xodó do coração de Deus é Jerusalém. E esse projeto estava dentro do coração de Deus. O meu pensamento é: Deus poderia ter chamado um homem jovem, um homem de 20 anos, um homem de 30 anos. Mas não, Deus chamou um homem de 75 anos. E sabe o que eu vejo hoje em dia? É que as pessoas com 75 anos da nossa geração já dizem assim: já estou me preparando para morrer. Sim ou não, gente? Não. Ai, é só canseira, é só fadiga, é osteoporose, é doença, é não sei o que, é Alzheimer. Tudo isso porque, infelizmente, essas condições foram criadas muitas vezes pela própria pessoa. Ela abriu a boca a vida inteira, dizendo: ai, a velhice é ruim, a velhice é só doença, a velhice é só aquilo. Mas olha só, quando nós olhamos para a história do pai da fé, a história dele com Deus começa quando ele já estava no final da vida para nós. Sim ou não, gente? E aqui começa a primeira mensagem dessa noite. O legado de Abraão. O que significa a palavra legado? Legado significa algo que nos foi transmitido pelas gerações. Ou melhor, algo que foi passado às gerações que se seguem. Abraão nos transmitiu um legado, nos transmitiu uma herança. Legado é aquilo que foi transmitido pelas gerações anteriores. Aqui no caso, o legado que eu estou querendo compartilhar com vocês é aquele que foi transmitido e nos deixado por Abraão. Legado, gente, a palavra legado significa herança. A palavra legado é o quê? Herança. E eu quero compartilhar com vocês a herança que nos foi deixada por Abraão. Quem quer essa herança? Quem quer? Então, nós vamos fazer uma série de mensagens. A mensagem o tema da série é o legado de Abraão, a herança que Abraão nos deixou, a bênção que ele nos deixou. E a primeira mensagem que eu quero compartilhar com vocês sobre o legado de Abraão é sobre esse tema aqui, ó. Ainda na velhice darão... Gente, quem está comigo nesse espírito? Diga comigo assim: ainda na velhice darão fruto. Diga assim: a minha velhice, aleluia, diga: a minha velhice não vai ser de doença, não vai ser de Alzheimer, não vai ser prostrado, vai ser dando fruto na presença do Deus Todo-Poderoso. E canabraço tremei, recendrei, aleluia, eu creio. Meu irmão, ainda na velhice nós vamos dar o quê? Só que você pode dizer assim: ah, pastor está pregando hoje para gente velho. Aí é que você se engana. Essa mensagem é para o João, eu acho que é o que está mais novo que está sentado ali. Essa mensagem aqui, João, sobre ainda na velhice vão dar fruto, ela começa sendo para você. Essa mensagem é para todo mundo. Por quê? Primeira coisa que nós precisamos entender sobre frutificar na velhice é que existem jovens, escute bem o que eu vou falar aqui, ó. Existem jovens que são envelhecidos. Eu ainda sou jovem, mas o espírito que está dentro de mim já envelheceu. Quando nós somos jovens, e você há de concordar comigo, nós nunca imaginamos que um dia vamos envelhecer. Nós achamos que sempre vamos ser um Peter Pan e Neverland, voando para cima e para baixo. Só que, na verdade, um dia nós envelhecemos.
Mas eu quero dizer para você que o grande problema não é a velhice, mas é o sentimento de velhice. O sentimento de que você virou algo obsoleto, algo que não serve mais. O tempo passou e não existe mais serventia para mim. E sabe, eu tenho experimentado isso na prática, porque eu estou envelhecendo, eu já não sou mais um jovem, eu já sou um homem de 36 anos de idade. E quando nós vamos envelhecendo, escute bem isso aqui que eu estou falando agora, porque essa palavra ela é para você. Todos vocês que estão aqui estão debaixo da unção que está sendo liberada sobre essa palavra, por meio dessa palavra. Então, o que acontece é o seguinte: o problema não é a velhice, o problema é que quando a gente vai, a gente vai completando 25, 30, aí sabe o que a gente começa a pensar? Ixi, as coisas não vão mais dar certo na minha vida não. Ixi, começa a vir um sentimento que na verdade não é da parte de Deus, é da parte do diabo, de que nós estamos envelhecendo. E aquilo que tinha de ser feito, que não foi feito, nós não vamos mais conseguir fazer, porque já estamos velhos. Uma pessoa chegou para outra e disse: cara, me dá um jeito de eu comprar esse negócio aqui que eu quero trabalhar. E aquela pessoa disse: pra quê, rapaz? Tu já tá velho. Já tá bem velho, daqui um dia tu morre, deixa sempre teus... Olha, que palavra negativa. Quem está entendendo o que eu estou falando, gente? Então, o grande problema é o sentimento. Que de repente você começa a envelhecer, completa 25, 30. E aí, sabe o que acontece? Você começa a achar que, não, agora é daqui para a panela. Sim ou não, gente? É daqui para a panela. O que deu, deu. Esse dinheiro que eu já ganhei tá bom. Essa casa que eu já construí já tá bom demais. A gente começa a pensar desse jeito. E a gente começa envelhecendo, não no corpo, mas a gente envelhece aonde? Por favor, quem é a pessoa mais velha que está aqui nessa noite? Por favor. 60 e quanto, pai? Tem alguém, seu Luiz? Só um. Zerado. Fazendo menina ainda. Qual é o do seu Luiz? Não. 60? Mas tem gente aqui hoje que é mais velho do que o senhor. Sabe onde que essa pessoa está mais velho? No espírito. Tem gente que tem 30 anos, mas o espírito dela é de 50. Ela já está esclerosada já. Sim ou não, gente? Ela só tem 30 anos, mas o espírito dela já envelheceu. Eu não consegui, eu ainda não fiz, eu ainda não tenho, eu não sou, eu não posso, eu não vou mais fazer. Tem gente que tem 50, mas o espírito já tem 70, já está com a bengala já. Meu Deus, todo cagado com a fralda. No espírito, desculpa. Mas não é, gente, sim ou não? E tem gente que está com 70, mas na cabeça dela ela diz: o rato é morto. Já estou pronto para me decompor na terra. Vocês dizem misericórdia, gente, mas isso é uma verdade. Nós não podemos envelhecer antes de envelhecer. Por quê? Porque quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus ele trabalha diferente. A juventude é a primavera da vida. Ela é extraordinária. A gente vira adulto e as coisas ficam um pouco mais sério. Mas e aí, a velhice, para que é? Só para a gente ficar deitado numa cama, todo mijado, dando trabalho para os outros? Sabe por que muita gente hoje, escute o que eu vou falar agora. Tem muita gente hoje que está prostrado numa cama porque ele foi a vida inteira dizendo: a minha velhice não vai prestar. Eita, quando eu ficar velho não vai mais ter graça. Ela foi profetizando. Chegou a velhice e chegou exatamente como ela havia declarado. Então, qual é o legado? A herança que o nosso patriarca Abraão nos deixou. A primeira é que ainda na velhice nós vamos dar o quê? Fruto. E eu quero te dar algumas lições sobre a velhice. Quem quer receber? Então, o primeiro tópico é que existem jovens envelhecidos. Gente que espiritualmente já está com a bengala.
Espiritualmente ele já está andando de cadeira de roda. Espiritualmente ele já está numa rede, todo cagado, todo mijado. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas hoje Deus quer te libertar desse espírito de velhice. Seja livre desse espírito de velhice precoce. Você não morreu, você está vivo. Quem pode dizer amém? O segundo tópico dessa noite são as lições que nós tiramos da velhice. Primeiro eu falei para os jovens, porque tem gente que é jovem e já está envelhecido. Gente, eu estou falando alguma coisa que é criação da minha cabeça, assim é doido. Pastor está doido. Eu estou falando só a verdade. Meu irmão, eu ainda quero pular de paraquedas, eu ainda quero fazer bungee jump, eu não sei, eu quero mergulhar com tubarão. Quem quer mergulhar com tubarão? Não, eu estou exagerando, porque eu tenho que, meu irmão, eu não sei se de repente eu decido subir o Everest. Não sei, a vida é longa, amém? Mas sabe, gente, nós temos que aprender algumas lições sobre a velhice. Diga comigo assim, a primeira lição. Velhice não é uma tristeza, velhice não é fracasso. Primeiro, a Bíblia diz que velhice é uma bênção. Pastor, já estou com 50 anos, já estou acabado. Tem gente que diz isso, né? Estou com 50 anos, já estou acabado. Irmão, se tu abre tua boca. Se você está abrindo sua boca para falar um negócio desse, é óbvio que isso vai acontecer. Mas a Bíblia diz em Provérbios 16, 31, Provérbios capítulo 16, versículo 31, o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor que se obtém no caminho da justiça. Então se teu cabelo tá branquinho, que nem o do velho Bebeto ali, ó, é porque ele fez alguma coisa que ele se salvou ele. O cabelo branco, a Bíblia diz que o cabelo branco é que a pessoa trilhou um caminho que alguma coisa ele fez certo. Entendeu? Você está entendendo a palavra? E está gostando? Diz amém. Segundo, na verdade a segunda lição que nós tiramos da velhice é o tema da palavra, que a velhice na verdade é tempo de frutificar. Vai ser o tempo que você vai dar mais fruto na sua vida. Vai ser o tempo das grandes colheitas. Salmos 92, versículo 14. Mesmo na velhice darão fruto, permanecerão viçosos e verdejantes. Meu irmão, tu é uma palmeira plantada na casa de Deus. Tu vai ser cheio de verdor, cheio de vida, viçosa. Os problemas não vão te dobrar, a doença não vai te dobrar, a morte não vai te arrancar antes do tempo. A promessa do Senhor, eu vou te dar uma vida longa, cheia da minha presença, cheia de paz. Quem pode dizer aleluia? Então, primeiro, a velhice é uma bênção. Segundo, a velhice é tempo de frutificar. Terceiro, a velhice é o tempo de desfrutar do cuidado de Deus. Fui moço e hoje sou velho, mas eu nunca vi o justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Não foi isso que o nosso pai Davi disse? Eu fui moço e hoje sou velho, mas Deus continua cuidando de mim. Isaías 46, versículo 4, mesmo na velhice. Quando tiverem cabelos brancos, sou aquele que os sustentará. Eu os fiz e os levarei e os sustentarei. Eu os salvarei. Sabe por que eu estou pregando essa mensagem? Porque o Espírito Santo disse que tem muita gente aqui na igreja que já está se achando velho, que já está se achando incapaz, que acha que não tem força, que acha que a vida já está acabando. Primeiro, é tempo de bênção, amém? Segundo, é tempo de frutificar, amém?
Terceiro, é tempo de desfrutar do cuidado de Deus, amém? Quarto, a velhice, meu irmão, é tempo de desfrutar dos filhos. Você não desfrutou seus filhos? Pois você vai desfrutar os teus netos. Você vai curtir tua esposa velhinha. Quem já assistiu aqui Diário de uma Paixão, o velho e a véia apaixonado? Já viram? Você deveria ver. Os dois apaixonados morrem no mesmo dia, é lindo. E aí eu choro, ó. Sei por quê. O Salmo 128 diz como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. A velhice é tempo de desfrutar dos nossos netos, da nossa descendência. É tempo de transmitir o legado para a próxima geração. É tempo de transmitir a herança espiritual, a bênção que nós recebemos de Deus. Quem diz amém? Então é uma bênção, é frutificar, é cuidado, é desfrutar dos filhos. Mas a velhice também, queridos, é um tempo de sonhar. Eu vou repetir, a velhice é o quê? Tempo de sonhar. Quando o profeta Joel, cheio do Espírito Santo, inspirado pelo Espírito Santo, ele disse assim, olha, quando o Espírito Santo vier, ele vai vir até sobre os velhos. Não, vamos botar, Deus disse lá do céu, eu vou derramar o Espírito Santo só sobre essa meninada, essa garotada nova, né, que está com vigor. Foi assim que Deus pensou? Eu vou derramar o meu Espírito até sobre os senhores e senhoras, sobre os velhos. Por quê? Porque eles vão começar a sonhar de novo. A sonhar com projetos grandes. A conceber pensamentos de vitória. A conceber pensamentos de prosperidade. Aleluia! Os velhos terão sonhos. Foi isso que o profeta Joel profetizou. Você pode, pastor, já estou com 46, já estou com 40, já estou com 50, não sei se dá para mim mais. Meu irmão, sonha com a casa melhor, sonha com o carro do ano, sonha com a empresa que vai prosperar, sonha! Sonha que você vai ser um líder de célula e vai ganhar outras pessoas. Sonhe. Você está autorizado a sonhar. O Espírito de Deus vai soprar um sonho novo, vai soprar um pensamento novo. Quem diz amém? Eu já estou encerrando. E a velhice, as lições que nós aprendemos sobre a velhice, é que na verdade a velhice não é um tempo da pequenez, não é o tempo da escassez, a velhice não é o tempo da miséria, não é o resto, a velhice é só o resto da minha vida. Não, a Bíblia diz que a velhice é o tempo de realizar grandes coisas para Deus. Então você que já é um senhor, que está aqui, está ouvindo isso, está sendo ministrado. E você que está com o espírito da velhice, também está sendo ministrado. Josué capítulo 14, versículo 6, diz assim, os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal. E Calebe, filho do quenezeu Jefoné, lhe disse, Josué, você sabe que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades Barneia, sobre mim e sobre você. Aí olha o que Calebe diz, versículo 7, eu tinha 40 anos. Quantos anos ele tinha quando Deus fez a promessa? Tem gente que com 40 anos já está morrendo. Ai meu Deus, já estou cheio de dor. Minhas pernas não estão mais nem funcionando. Com 40 anos, Calebe estava recebendo a promessa. 40 anos. Continuar. 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra, e eu lhe dei um relatório digno de confiança.
Eu lhe dei um relatório positivo, mas meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou: certamente, a terra que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor. Olha o que diz o versículo 10: pois bem, o Senhor me manteve-me vivo, como ele prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso hoje estou com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Sabe o que aconteceu com Caleb? Caleb já recebeu uma promessa quando ele já era um homem, 40 anos. É difícil, sim ou não? 40 anos. Poxa, às vezes, eu confesso para você, eu tenho 36, eu fico, meu Deus, me dá logo isso, meu Deus. Me dá logo minha bênção, meu Deus. Faz logo, move. 40 anos. E ele esperou quantos dias? Quantos dias ele esperou? Não, gente, dia não. Quantos anos? Quem está comigo nessa pregação aqui? Quem está comigo nesse culto aqui avivado? 45 anos. Tem gente que não aguenta esperar um ano por uma coisa que Deus promete. Tem gente que não espera 5, não espera 10. E ó, ele não estava esperando porque ele fez nada errado, não. Ele estava esperando por causa do erro dos outros. Não, a gente esperar, porque Deus disse assim, não vai esperar porque ainda não chegou o dia. É uma coisa, né? Agora a gente esperar por causa dos outros. Mas ele esperou. E ele não deixou o espírito dele envelhecer. Ele não se deixou desanimar. E com 85 anos, gente, não tem ninguém aqui que tem 85 anos. Ele disse assim, eu ainda estou cheio de vigor, eu estou cheio de força para lutar, para conquistar, para sonhar, para avançar, para tomar posse da terra prometida. Aleluia! Esses aplausos foi que nem aplauso de velho. Mas não estou falando de velho eu estou falando de velho que já está esclerosado, que a vida, ele deixou a vida matar ele antes dele morrer. Vamos dar um aplauso para Jesus? Nós não podemos desanimar. Sabe, os dias vão... tem dia que a gente olha no espelho e... Oh, meu Deus. Que é isso? Minha pele parecia a pele de um bebê. É o jeito que tá, cheio de ruga. Eu tô ficando velho, Jesus. Meu Deus, e nada aconteceu do jeito que eu queria. Eu não é, gente? Calma, você não morreu. Olha o legado de Abraão. Deus planta um sonho em Abraão. Quando? Quando ele já estava velho. Com 75 anos. Você está entendendo? Esse é o legado, essa é a herança. Aí, Abraão começa a caminhar com Deus na velhice, com 75 anos. E Deus faz uma promessa para ele. Que essa promessa só se cumpriu quando ele tinha quantos anos? 100. E a mulher com 90. Então tem gente... Olha, gente, eu vou falar uma coisa agora aqui com todo respeito. Mas Deus, ele pode dar vigor para a gente continuar ativo, né? Olha, mas se Abraão, com 100 anos, estava fazendo menino, eu quero, pastora. A pastora bem velhinhazinha, carregando menino. Os teólogos dizem que, na verdade, Sara rejuvenesceu. Houve um milagre, ela rejuvenesceu, porque dizem que Abraão e Sara rejuvenesceram. Porque quando ela chegou em Abimeleque, acho que foi Abimeleque, o rei desejou ela. E quem é que deseja uma mulher idosa? A não ser que ela fosse uma velha, bem conservada e bem bonita, por isso ele a desejou. Então, Deus realizou o sonho. E sabe, gente, por causa dessa promessa, a vida de Abraão foi prolongada. Porque Abraão, olha só, gente, deixa eu falar uma coisa para você. Você talvez não está nem no começo da sua vida. Talvez você está só na metade da vida. Quando Abraão chamou,
Quando Deus chamou Abraão, deixa eu explicar para você, ele só estava na metade da vida, ou melhor, ele não estava nem na metade da vida, porque ele viveu 175 anos. Ainda faltava 100 anos para ele morrer. E nesses 100 anos ele caminhou com Deus. Então, sabe, o meu desejo é ter uma igreja de gente ativa. Você está velho que você não vai mais participar dos cultos direito. Ah, tô velho, não vou mais fazer célula. Ah, tô velho, não vou mais ganhar gente para Jesus. Ah, eu tô velho, não vou para convenção não, porque eu já tô velho, já tô esclerosado. O que eu vou fazer em convenção? Isso é coisa de menino novo. Tira isso do teu coração. Deus te trouxe aqui para te ensinar que talvez você esteja só na metade dessa história. E que Ele tem algo lindo para você. Quem crê nisso? Quem crê nisso? Amém? Então, com 75 anos, Abraão começou a cantar. Uma nova história Deus tem pra mim. Com 75 anos. Queridos, essa foi a primeira mensagem do legado de Abraão. Quem pode dizer amém nessa noite? Quem recebe esse legado aí? Quem recebe essa herança? Eu recebo. Recebo aqui no meu coração. Amém? Então vamos ficar em pé.